Olá pessoal, nesta aula vamos falar sobre regência verbal e nominal. A regência verbal é a relação de subordinação entre o verbo e os seus complementos. Para escrever frases perfeitas e que sejam bem compreendidas, você precisa conhecer essas regras. Falando de uma maneira bem informal, a gente pode dizer que os verbos podem pedir ou não pedir uma preposição quando eles se ligam com os seus complementos. Por exemplo, vou dar uma frase aqui para você ver isso na prática. Um cachorro treinado obedece ao dono. Nessa frase tem um verbo, que é o regente. É ele que vai pedir ou não pedir uma preposição. Nesse caso, quem obedece, obedece a alguém. Então, aí você vê o resultado na frase. Um cachorro treinado obedece a o dono. A regência nominal é bem parecida, só que nesse caso a gente está falando de nomes, como substantivos, advérbios, adjetivos e os seus respectivos complementos. Um ponto bem interessante da regência nominal é que muitos nomes apresentam o mesmo regime dos verbos dos quais eles derivam. Por exemplo, olha o substantivo obediência. Você já viu aquele exemplo do verbo em que um cachorro treinado obedece ao dono. Então, eu posso dizer que um cachorro treinado demonstra obediência ao dono. Lembra que o verbo já pedia a preposição obedecer a alguém? Bom, nesse caso, a mesma coisa aconteceu com o substantivo, obediência a alguém. Aí você pode perguntar, bom, mas então tem uma regra geral que valha para todos os casos? Olha, bem que eu gostaria, mas a resposta é não. Então, como é que você vai acertar? É lendo, praticando, observando como é que a regência é usada nos bons textos, por autores de qualidade. Nas próximas telas, você vai ver vários casos que costumam gerar bastante dúvida. Vou dar um exemplo aqui. No caso da regência verbal, o médico atende o paciente ou ao paciente? A empresa precisa funcionários ou precisa de funcionários? E eu posso falar que eu prefiro muito mais uma coisa do que outra? Ou essa maneira é errada? No caso da regência nominal, me diz o que é certo falar. Eu estou ansioso para fazer algo ou estou ansioso de fazer algo? Eu tenho dúvida de uma coisa ou tenho dúvida sobre uma coisa? E você pode falar que tem respeito com alguém ou é respeito para com alguém? Que dúvidas, né? Então, para ver esses casos e outros, na sequência você tem vários exercícios para praticar regência verbal e nominal. Vamos em frente, até mais!